Olá, amigõezões e amigõezonas do canal, como é que vocês estão? Vocês estão bem, minha gente? Eu tô muito bem, mas muito bem mesmo, não sei porque, mas hoje eu acordei bem. Acho que é porque Deus tem sido tão bom na minha vida que eu tenho que acordar bem, que eu tenho que acordar feliz. Mas eu espero que vocês estejam todos bem também, senão não tem graça só eu, né? Bom, minha gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns famosos que foram proibidos de colocarem o pezinho lá na Rede Globo de televisão. Foram banidos para sempre, minha gente. Eu já vou te contar essa história, mas antes você bem que podia deixar aquele likezão pra mim, né? Ontem foi maravilhoso, ontem vocês já não deixaram o like, eu não sei o que acontece. Por favor, né, cebozinho? Bom, depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Minha gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Sempre quando eu faço algum título de vídeo que algum outro canal já tenha feito, as pessoas começam: vou falar pro fulano do canal tal que você copiou a headline deles. Deixa eu explicar pra vocês como que acontece, minha gente. Headlines são títulos, são ideias de temas. Muita gente pega um do outro. Principalmente quem fala desse mesmo nicho que eu falo, minha gente. É muito fácil, tipo assim, a gente ter ideias parecidas, ou muitas vezes ter uma ideia, pegar uma ideia do outro, pegar uma ideia do canal colega. Mas, minha gente, saiba que eu tenho uma excelente relação com todo mundo desse meio, inclusive com pessoas que têm canal gigante, muito maior do que o meu. Inclusive, minha gente, um cara dono de um canal gigantesco, que fala de entretenimento desse mesmo nicho que eu, esses dias veio perguntar se ele podia fazer sobre o nicho que eu criei de famosos que não se depila, de famosos que usam fralda. E eu falei, eu teria o maior orgulho em que você fizesse um vídeo com o mesmo tema. Então você que fica querendo trazer rivalidade entre os canais, para de ser besta, minha gente. É uma minoriazinha bem pequenininha, gente chata que aparece de vez em quando aqui. Somos todos amigos e eu sou tão bem aceito nesse meio, minha gente, vocês não têm noção. Todos eles falam que eu sou muito criativo. E realmente eu tenho umas ideias de vez em quando para tema de vídeo que eu não sei nem de onde eu tiro, minha gente. Minha imaginação é extremamente fértil. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, né, minha gente? Ninguém quer escutar eu falar. Vamos falar daqueles famosos que foram banidos da Globo para sempre. Minha gente, vocês conhecem o Davi Cardoso Jr.? Ele é filho do Davi Cardoso, que naquelas épocas lá de trás fazia aqueles filmes de semi-anhamento, sabe, minha gente? Que ficava lá esfregando o Braulio nas mulheres, mas disse que não aprofundava mais. Aquelas coisas que tinha antigamente, né? Que eram as tal das pornô chanchada. Vocês lembram, né? E ele teve um filhinho, Davi Cardoso Jr., que também seguiu os mesmos passos do pai, sempre com trabalhos calientes e sensuais. Só que quando ele era jovem, minha gente, ele foi contratado pela Globo. Ele participou de humorísticos, ele participou de séries e ele fez também algumas novelas. Só que ele conta, minha gente, que os bastidores da Globo eram um negócio meio perturbador, assim, sabe? Oscar Magrini já falou dessa história uma vez, Maria Zilda já falou, e ele também falou que lá dentro da emissora tinha um tal quartinho, apelidado de PC, quartinho do pó e do buraco negro. Ele disse que os diretores anunciavam no microfone: atenção, depois da gravação tem festinha no quartinho. Leve seus canudinhos, suas notas e vá de cueca ou de carçola nova. Que disse que era um negócio louco, minha gente, um bacanal, todo mundo pegando todo mundo. E segundo ele não curtia essas coisas. Ele disse que até gostava da parte dos enganhamentos, mas das partes das dorgas, dessas coisas aí, ele disse que nunca gostou. E ele falou que em 1997... ele foi demitido porque se recusou a participar de uma dessas festinhas do Zauê, do Bundalelê que acontecia lá dentro, minha gente. E falaram abertamente: você não vai mais fazer novela aqui, nunca mais. Diretor amigo meu. Você nunca mais vai fazer. E eu nunca mais fiz. Por isso que a Globo me cortou. Eu não uso droga, não bebo, não fumo, não cheiro, não dou a bunda, não faço nada. Não tem interesse pros caras. É verdade. Não faço. E falou que depois disso baniram ele para sempre lá de dentro. Aí ele foi demitido em 1997, né? Daí foi para outras emissoras. Nunca deu tanto sucesso assim, nunca foi tão famoso depois disso. Mas hoje, minha gente, ele tá um coroa galão ainda, né? E ele ainda posta foto do Braulio naquela rede social, sabe? Que serve para as pessoas só sensualizar. Mas foi banido da Globo e não pode pisar lá dentro de jeito nenhum. A próxima dessa lista é a atriz Carina Bach.
A Karina Bach, minha gente, começou a fazer sucesso no SBT, na novela Pícara Sonhadora. Ela já tinha feito um ano antes Vidas Cruzadas na Record, mas não teve tanto sucesso assim. Mas na Pícara Sonhadora, ela explodiu, minha gente. Ela fez uma sucessão na Pícara. Minha gente, eu tento entender da onde que o Silvio Santos tirava esse nome das coisas. Diz que ele que escolheu o nome. O que é Pícara? Até hoje eu fico tentando entender o que é a tal da Pícara Sonhadora. Eu ficava pensando quando era criança, falei, Deus, tira esse pensamento impuro da cabeça, que eu não posso nem pensar o que é essa tal dessa pica sonhadora aí. Mas ela fez, minha gente. Aí depois, em 2002, ela foi pra Globo, fez o Quinto dos Infernos, Agora que São Elas, Da Cor do Pecado, que foi um tremendo sucesso. E em 2005 ela fez a Dança dos Famosos e acabou ganhando a competição. Só que ela disse que se afastou das novelas nessa época, muito antes da conversão dela, minha gente. Porque ela disse que começou a ir em festas na casa de diretores e atores. Diz que quando ela procurava o banheiro, ela errava as portas e abria. Era um nhanhamento louco, minha gente. Era um negócio horrível. Era mesa farta, com um monte de coisa esticada, os aspirador Arno, tudo... Diz que ninguém era de ninguém, que depois ela ia abrir a outra porta, era 4, 5, minha gente, com as mãos pra trás assim, o pé assim, e gente embololado, tudo, minha gente, um negócio louco. Diz que era um bundalelê total, minha gente, era puro creme do sebo. Festas realmente assim sabe, às vezes a gente procura, deixa no banheiro rapidinho, quando vai abrir uma porta errada, dá de cara, sabe, com mesa, com droga na mesa, cocaína, um com o outro, com 3, com 4. Então, juro. Jura, numa festa aberta, assim? Numa festa em casa, de diretor, casa assim, sabe? Vai ter festa de tal diretor da novela, vai estar todo mundo. E aí depois, gente, ela pediu a demissão da Globo, foi pra Record. Hoje, a Karina é cristã, ela tem um podcast muito bonito, inclusive, com mensagens super poderosas de fé. E ela andou contando essa história, né, das festas que ela ia, das coisas loucas que ela arrumava. Depois que ela abriu a boca, foi banida. Tiraram ela até do Memória Globo, que é um site onde eles homenageiam todas as personalidades que já pisaram na emissora. Mas ela prefere se limpar do sebo. Tá certa. Minha gente, vocês lembram do Lair Renault? O Lair Renault foi repórter da Globo nos anos 90, mas teve sua chance de ouro quando ele virou parceiro da Fatinha Bernardes no programa Desencontro com Fatinha, que ela nunca aparecia nesse programa. Ele ficou no programa durante 7 anos, fazendo todas as presepadas daquele programa, minha gente, participando de tudo, brincando, aquelas coisas sem graça que tinha lá. Ele tinha que rir da Fatinha fazendo piada, minha gente. Fatinha, com aquela cara dela, sabe, que tinha tomado 3 lactopurgas, já tava descendo pra baixo. E ele tinha que rir das coisas que ela falava, minha gente. A Fatinha dançava a Anitta, mexia nas ancas e ele tinha que rir, coitado. E ele segurou muitas pontas no programa, porque a Fátima, nem ela suportava mais aquele programa. E nunca aparecia. Fátima tirava férias 20 vezes no mês. E o coitadinho sempre ali, batendo cartãozinho, fazendo de tudo. Até que num dia, chamaram ele lá, o diretor, falou, ô Larzinho, tudo bem? Vamos trocar uma ideia? Vamos? O que tá acontecendo? O Lar falou pro diretor. Falou, a gente não precisa mais de você. Tchau, pode ir. Fatinha não gosta mais do você, se cansou, pode ir embora, pode ir embora. Ele falou, tá, mas eu trabalhei aqui anos como PJ, nunca tive um direito trabalhista de nada, vocês me mandam embora assim, só com o pé na bunda? E aí, minha gente, ele entrou na justiça pedindo equiparação salarial, todos os direitos trabalhistas, e ele dizia que ele também era apresentador, Fatinha ganhava muito mais do que ele apresentava mais do que ela, inclusive. Conseguiu provar tudo, minha gente. Aí ele ganhou uma das maiores indenizações da história da TV, 9 milhões de reais. Só que a Globo entrou com um monte de embargo pra demorar mais pra pagar ele, minha gente. E depois a Globo se lascou, que foi multado em mais 500 mil reais. Larzinho saiu com os bolsinhos cheios. Hoje ele apresenta uma das edições regionais do programa Balanço Geral da Record. E às vezes, minha gente, ele tá apresentando Fala Brasil Nacional também. Saiu com os bolsinhos cheios. Adorei. Acabou com a Globo. Minha gente, antigamente, se um artista fosse banido da Globo, eles iam para debaixo da cama chorar, porque a Globo era o maior veículo de comunicação, a Globo dominava tudo. Mas hoje, minha gente, com os streaming, a Globo perde audiência pros streaming quase que no dia todo, sabe? Ela perdeu a força que tinha, inclusive politicamente falando e tudo. Então as pessoas, minha gente, hoje não tá nem aí mais pra Globo não, sabe? Porque, de verdade,
Se saiu da Globo, tem mais 3, 4 streaming contratando aí, diz que paga o dobro, então estão é que se lasque. Quem saiu e saiu com uma indenização gorda ainda tá feliz. Minha gente, antigamente era muito comum você ligar a televisão e se deparar com a Ana Paula Valadão cantando em todos os programas da Globo, minha gente. Ela sempre estava por lá. E era engraçado que ela ia nos programas de auditório, aí as câmeras filmavam os famosos tava tudo com o cara assim, ó. Sabe? Porque ela cantava louvor e adoração num lugar que só tinha gente do inferno. Era um negócio doido, mesmo. O capeta desse povo saía pelos poros, assim, ó. Saía pelos ouvidos, pelas orelhas. Tudo eles ficavam, nossa, ai, tá quase manifestando lá e andando de 4 pés pra trás lá dentro dos programas, minha gente. Era algo horroroso. Mas vocês sabem por que a Ana Paula cantava tanto na Globo? Ela era contratada da gravadora Som Livre. E uma das cláusulas do seu contrato dizia que ela tinha a obrigação de participar de todos os programas da Globo que fosse convocada. Só que aí, minha gente, no ano de 2015, ela faltou em alguns shows e alguns programas da Globo, que logo entrou com uma ação pedindo a quebra de contrato do Diante do Trono da gravadora Som Livre. E aí, minha gente, ela foi desligada. Só que você acha que ela deixou por isso mesmo? Ela foi e processou a Globo. Com isso, o Diante do Trono foi proibido de pisar na emissora, mais especificamente ainda o nome de Ana Paula Valadão. Ela foi banida, não pode mais ser convidada para participar de nada lá dentro. E eu acho que foi um livramento para ela, viu? Minha gente, teve uma época que eu trabalhei numa indústria de madrugada. Aí eu chegava de manhã em casa, a coisa mais gostosa que tinha era eu assistir o jornalzinho que passava de manhã, o Bom Dia São Paulo. E sempre tinha umas tretas entre a Glória Vanik e o Rodrigo Bocardi. Eu adorava, minha gente, porque os dois eram muito parceiros, assim, amigo. E amigo de verdade solta umas faísquinhas de vez em quando, né? E era muito bom assistir aquele programa. Só que do nada, minha gente, a Glória Vanik resolveu sair da Globo e ir pra CNN Brasil quando inaugurou a CNN. Só que embora a Glória também fosse uma apresentadora do programa, disfarçada de bloco, falava que ela só apresentava um bloco, mas ela ficava praticamente o programa inteiro do lado do Bocardi, minha gente. Ela tinha um salário de repórter. E ela falou, pô, fiquei tantos anos aqui sem oportunidade aqui na Globo, ganhando como repórter, vou pra CNN e vou processar. Quero ganhar os meus direitos, eu tenho direito nessa bagaça aqui. E aí, gente, ela processou a Globo também, pedindo equiparação de salário com o salário do Bocardi. O processo tá correndo até agora, minha gente, em segredo de justiça e não teve um desfecho. Só que a Glória ficou alguns anos lá na CNN, depois foi, ó, demitida. Hoje a coitadinha tá na Rua da Amargura. Como ela processou a Globo, foi banida, não pode mais voltar lá, ficou sem emprego da CNN. Será que foi bom essa atitude que ela tomou? Será que foi certo, minha gente, ela ter processado a Globinha? Bom, agora ela precisou da Globinha, não pode nem pisar mais lá dentro. Minha gente, agora eu vou falar de uma atriz / apresentadora muito rica. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Carol Ferraz. A Carolina Ferraz começou na TV Manchete, mano, naquelas novelas que ela precisava se despir toda, mostrar o corpinho, sair balangando tudo, porque na Manchete era assim, era uma maravilha as novelas da Manchete, uma qualidade impecável. Mas tinha uma safadeza que era muito pior do que a Globo mesmo, muito pior. Mas ela só conheceu o estrelato de verdade quando ela foi pra Globo. Ela fez 20 novelas na Globo, ela fez mais de 10 minisséries e séries. Era uma atriz completamente, teve fama, tava sempre no auge. Só que em 2017 um diretor chegou nela também e falou: oi Carolzinha, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Continua rica, né? Saudável. Então, o negócio é o seguinte, não precisamos mais de você. Pode ir embora daqui. Tchau, obrigado. E ela falou: o quê? Vocês estão me mandando embora depois de todo esse tempo dedicado a essa emissora sem eu ter feito nada. Vocês vão conhecer quem é Carolina Ferraz de verdade. Vocês vão conhecer. E aí, minha gente, a mulher foi desligada. E ela também, minha gente, era contratada como PJ, como pessoa jurídica. Não tinha direito trabalhista nenhum. Resolveu processar a Globo e pediu uma indenização de 7,5 milhões de reais. Até agora o processo tá correndo, minha gente. Ainda não teve um desfecho. Tá em segredo de justiça, ninguém sabe que pé que tá. Só que a Carol, minha gente, foi banida da emissora. Do portal Memória Globo também riscaram a página com o nome dela, não existe mais. E também tá meio ruim pro lado dela. Quando tem reprise no Globoplay, reprise na Globo, reprise no Viva, minha gente,
A maioria da cena dela eles encurtam, eles cortam, sabe? Eles mudam a câmera pra um pombo que tá passeando no chão. É desse jeito, minha gente. Acabou com tudo, coitadinha. Mas hoje ela tá brilhando como apresentadora do Domingo Espetacular na Record. Eu acho que ela tá se dando muito bem como apresentadora, inclusive. Tem gente que critica ela, diz que ela é meio assim, nariz empinado, meio chatona assim. Não sei. Eu acho ela boa apresentadora. Tô gostando dela. E vocês gostam da Carolzinha, minha gente? Minha gente, a próxima é a maior fumeira da Rede Globo. Uma fumeira assumida, que tem orgulho de dizer que é fumeira, que queima a erva, sabe? Tô falando da atriz Maria Zilda. Maria Zilda trabalhou na Globo por mais de 40 anos. Foram 4 décadas fazendo de tudo, minha gente. Ela também foi uma das que contou que existia sim aquele quartinho, sabe? O quartinho da saliência, o quartinho do pecado, o quartinho do... sabe? O quartinho do sebo. O quartinho exalava o cheiro do sebo de longe assim, minha gente. Ela frequentou muito. Só que aí ela começou a ficar revoltada que do nada a Globo, ó, cortou o salário de todo mundo pela metade, minha gente. E aí ela falou que isso era uma falta de prestígio, visto que os streaming estavam pagando o dobro pros atores. E aí ela falou, não tá certo isso. E depois começaram a colocar um monte de influenciador e ator inexperiente pra fazer novela. Inclusive ela reclamou um dia de ter que trabalhar com o Arthur Aguiar, que disse que enquanto ela tava trabalhando decorando texto, ele ficava no Snapchat o dia inteiro e depois ficava perguntando pra ela, ô tia, o que tem aqui que falar no texto, tia? E ela falava, tia, é a tua avó, aquela velha doida. Eu sou Maria Zilda, a fumeira, sou muito jovem ainda. A Maria Zilda, minha, direto liga a câmera pra fazer umas lives. E ela tá muito louca nas lives e ela acaba falando tudo. Ela joga merda no ventilador mesmo. Eu adoro ver as lives dela, minha gente. Ela falou em uma das lives que o Zé de Abreu era bafudo, que era ceboso, que fedia morraça. Diz que o velho era o puro suco do rio Tietê, minha gente. Ela acabou com ele. Tanto que ele até tá processando ela agora. Mas diz que ele tinha a boca, sabe, que cheirava exumação de cadáver. Diz que o negócio era louco, minha gente. E ela também falou desse quartinho aí nas suas lives. Pra completar, ela andou falando que a Globo não tava pagando os direitos autorais certinho, mas não. Que disse que atrasava direito autoral, pagava uma merrequinha, que ela chegou a receber R$1.000 por direito autoral de uma novela inteira, que a coisa tava feia. Depois disso, a Globo falou, essa daí nunca pisa aqui na Globinha mais. Cebosa tá banida para sempre. E agora ela falou recentemente num podcast que se chamasse ela pra voltar na Globo hoje, falou, eu até voltava, mas não me arrependo de falar nada, eu falo mesmo. Acho que a Globo nunca mais vai querer ela, nunca mais. A próxima dessa lista, minha gente, é uma atriz que eu não concordo com muitos posicionamentos dela na vida, assim, mas é uma excelente atriz e eu acho ela uma coroa muito bonita. Tá sempre bonita, nunca envelhece essa mulher, minha gente. Tô falando da Maitê Proença. A Maitê Proença também, minha gente, foi uma das atrizes do maior escalão da Globo, sabe? Ela foi quase equiparada a uma Sussu Vieira ali. A mulher era muito famosa. Ela conta que no ano de 2016 chamaram ela, falaram assim, ó, não vamos renovar mais o seu contrato, não precisamos mais de você. Aí ela falou, vocês estão me mandando embora porque eu tô ficando velha? Vocês acham que eu estou velha? Vocês me tiraram de novela das 8, me colocaram em Malhação. Vocês sabem a humilhação que é fazer uma novela Malhação? Pra mim, que sou uma atriz, uma estrela. Falaram, não quero nem saber, Maitê. Tchau e benção. Ela também ficou revoltada e também processou a emissora, minha gente, por conta dos direitos trabalhistas. Só que ela pede um valor até que modesto perto dos colegas dela. Ela tá pedindo R$500 mil só. Estão postergando o processo dela pra pagar esses quentão pra ela. Que olha, diz que tá uma eternidade esperando, até agora nada. Se eu fosse processar a Globo, eu já ia cobrar uma fortuna, não ia cobrar só isso não, né? O próximo dessa lista é um excelente jornalista. Hoje ele apresenta o Jornal da Record, ao lado de Nani People, todas as noites, minha gente. Mas ele já trabalhou na Globo por muitos anos, estou falando do Celso Freitas. Minha gente, só de Jornal Nacional, o homem tinha quase 30 anos, minha gente. Ele ficou ao todo 32 anos na emissora. Só que em 2004, ele tinha perdido prestígio na Globo, só estava sendo usado como narrador, escondido. Aí ele falou, ah não, tô virando um outro Cid Moreira, mas eu ainda tenho muita lenha pra queimar. Vou pra Record. E a Record ofereceu um salário maravilhoso pra ele. Só que ele disse que saiu da emissora totalmente sem mágoa, pela porta da frente, agradecendo.
Mas eles ficaram com raivinha do Celso. Também apagaram a foto dele no Memória Globe. Não tem mais texto falando como se ele nunca tivesse pisado lá. Recentemente teve uma homenagem dos 50 anos de Jornal Nacional. Chamaram todos os ex-apresentadores. Menos ele, que dividiu a bancada com o Cid Moreira por quase 30 anos, mano. Fingir que o homem nem existia. Ele falou que ficou muito chateado, pois ele emprestou a sua latinha e o seu talento para a Globo durante muito tempo e trataram ele dessa forma, como se ele fosse uma pessoa com uma doença contagiosa, sabe? Que passa pros outros. Falou que ficou muito triste e que não é desse jeito que se faz. Eu também achei covardia, né? Coitadinho, o homem ficou tantos anos na bancada lá, minha gente. Esqueceram do homem como se ele nunca tivesse passado por lá. Achei muito feio da parte da Globo, muito feio. Ele é um bom jornalista, um excelente jornalista. A pessoa tem mania de achar que quando a pessoa fica um pouco mais velha, não serve mais pra nada lá na Globo, minha gente. E são profissionais excelentes. E o que tá acabando com a Globo hoje em dia é isso. Só coloca uma molecada ex-BBB pra fazer a novela, que não sabe nem o que tá acontecendo. Vocês viram o vídeo de ontem, né? E os bons profissionais estão tudo mandando embora. A próxima dessa lista é a Ana Paula Lacração. Ou melhor, Anne Paule. Porque agora ela chama no programa as pessoas de todos. Fala bem-vindos. Mulher tá totalmente lacrenta lá no Masterchef. Mas a Ana Paula, minha gente, começou na Globo em 1987. Apresentou diversos telejornais até chegar no Jornal da Globo. Ela ficou 20 anos na emissora, minha gente. Até que um dia, Silvio Santos convidou ela para ir no SBT, para ter um programa só dela, dando liberdade para ela. E ela foi. Ficou uns anos no SBT, depois ficou mais um tempo na Record e se encontrou na Band, no programa Masterchef. Porque ela disse que não queria mais fazer jornal de bancada, queria um programa de entretenimento. Tá lá, minha gente, a magrelinha tá toda terça-feira à noite lá no Masterchef. Por falar, o Masterchef é um programa que eu gosto tanto, e às vezes eu tenho ranço de assistir por causa dela. Que ela tá tão rançosa, essa mulher chata pra caramba, militante. Mas eu amo aquele programa. E aí depois, minha gente, ela também foi banida da Globo, como se ela nunca tivesse existido na emissora. Não podem mais citar no nome de Ana, não podem mais falar dela, tiraram o nome dela do Memória Globo. E ela também disse que ficou muito chateada, pois ela emprestou o seu rostinho para a emissora durante muitos anos. Falou que nunca fez nada demais para eles, só pediu demissão e vazou, de uma maneira totalmente amigável. Nunca processou eles nem nada. Tá chateada, coitada. Chateada. Minha gente, vocês sabiam de tudo esse povo aí que tinha sido banido? Estão tudo tristinho aí? A teta secou pra todo mundo. Bom, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui. Cebozinhos e cebosetes, eu amo muito vocês. Que Jesus entre agora nos lares de cada um de vocês que perderam um tempinho assistindo meus vídeos, me prestigiando. Eu oro por todos vocês, eu amo todos vocês. Meu beijo e até amanhã.